dia. Os irmãos podem se assentar. Queria dizer, primeiramente, que é uma alegria estar junto aqui com os irmãos, depois de algum tempo, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Quem diz que o nosso Deus não faz milagres? Pela medicina, não era para eu estar aqui, mas o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui junto com os irmãos em comunhão, estarmos novamente. Não sei por quanto tempo, mas Ele permitiu mais um tempo. Queria agradecer a Deus, queria agradecer a minha esposa pelo carinho, pelo cuidado, meus filhos, agradecer aos pastores, o conselho, pelo apoio, tudo que vocês fizeram por mim, agradecer aos diáconos pelas visitas, pelas orações, agradecer à igreja também pelas orações, pela visita, pelas ligações, pelo carinho, pelo abraço, desde o pequenininho, da menor criança até o ancião. Eu queria agradecer pelo amor e pelo carinho que os irmãos têm pela minha vida. Então, de coração, muito obrigado a todos. Louvado seja Deus. Queria só ler um texto que o Senhor me tocou para trazer nesse dia, só agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida. Salmo 20, se os irmãos puderem projetar, Salmo 20, verso 7 em diante, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam, algumas traduções dizem, muitos se encurvam, muitos tropeçam, caem. Nós, porém, nós nos levantamos e nós estamos de pé. O Senhor dá a vitória ao rei e responde-nos quando clamamos. Então, o Senhor tem respondido às orações da igreja. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Pedir para os irmãos abrirem, então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Nós vimos já, nos domingos passados, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, em Atos 13 e Atos 14, tudo que ele fez. E agora nós vamos ver uma consequência das viagens, muitas coisas e principalmente as controvérsias que começaram a se levantar na igreja, as oposições, que a gente vê até nos dias de hoje, e como que nós devemos nos portar diante disso. Então, Atos 15 diz assim, nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 5. Aí os irmãos podem ler junto comigo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos exorta, que nós não devemos nos envolver em contendas e brigas. Em Provérbios 23, diz assim: honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Então, o Senhor nos orienta a não entrarmos em contendas. Porém,
existe um tipo de batalha, um tipo de contenda que o Senhor nos orienta que devemos batalhar, que deveremos entrar nessa contenda. Paulo, ele diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, quando a matéria é a fé, nós temos que batalhar. Isso que nós vamos aprender no dia de hoje. Há questões de fé que precisamos lutar e não importa o custo para a nossa vida. Tem coisas que ferem a nossa fé e nós temos que batalhar por elas. Pedir para os irmãos projetarem, por gentileza, Judas, no seu verso 3 e 4, só para os irmãos terem uma certeza do que o nosso Judas nos ensina. Ele diz, olha, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, só reforçando, em matéria de fé, quando fere a nossa fé, quando vem contra a doutrina do Senhor, aqueles ensinamentos, a orientação do Senhor é que deveremos batalharmos diligentemente pela nossa fé. Amém? Voltando ao assunto. Então, nós vemos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que alguns indivíduos desceram da Judéia, vieram de Jerusalém e começaram a trazer para as igrejas que foram plantadas por Paulo, por Barnabé, principalmente, ensinos contrários à palavra de Deus. Eles diziam que, se as pessoas não fizessem a circuncisão, elas não estariam salvas. Ou seja, não era Jesus que salvava, era Jesus e mais a circuncisão. Jesus e mais a lei mosaica. Jesus e mais os costumes judaicos, tanto alimentares como guardar as festas. Então, havia aquela mistura. Eram os chamados judaizantes ou os da circuncisão, que são falados em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eles queriam introduzir esses falsos ensinos, que não era isso que o Senhor Jesus ensinou, muito menos os apóstolos. E isso começou a trazer confusão, contenda no meio da igreja. Se esse ensino fosse verdadeiro, uma coisa seria anulada na nossa vida, que é a graça de Deus na nossa salvação. Então, se tal ensino anularia a graça, a suficiência da obra de Jesus para a salvação em todo aquele que crê. Então, o que Jesus fez seria invalidado. E o cristianismo passaria a ser uma seita judaica. Não seria mais a salvação em Cristo Jesus o principal. Então, a palavra do Senhor diz que, no verso 2, que Paulo e Barnabé eles discutem bravamente com aqueles homens, discordam deles, e aí é montada uma comissão. Paulo, Barnabé e mais alguns irmãos decidem. Então, nós vamos lá na igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos e os presbíteros, os irmãos ali, a primeira igreja que havia sido fundada. Vamos tirar dúvida com eles. O que está acontecendo? Esse é um ensino que está sendo propagado de lá? E eles juntam essa comissão e vão para lá. No verso 4 diz que, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles, as conversões, as maravilhas que Deus tinha operado. E no verso 5 diz que insurgiram-se, ou seja, levantaram-se, alguns que eram fariseus, da seita dos fariseus, e eles diziam que era necessário a circuncisão e que deveria ser observada
a lei de Moisés. Então, por isso que é criado o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E o que é concílio? É uma reunião para que sejam definidas as bases doutrinárias da igreja, que sejam dirimidas as dúvidas, né? Foram levantadas algumas questões e ali vai ser tirada toda a dúvida. E a pergunta principal foi a seguinte: como alguém pode ser salvo? Era a dúvida que foi levantada. Esses irmãos que eram judaizantes, como eu falei, que são chamados da circuncisão, eles exigiam a fé em Jesus, mas tinha que ser acrescida. A obediência à lei de Moisés, e eles estavam ensinando que somente a fé em Cristo não era suficiente para agradar a Deus. Então isso aí foi tão grave que a consequência, eu vou só dar um pulo para frente para os irmãos entenderem. Isso foi debatido em Jerusalém, mas a consequência foi tão grave que Paulo teve que escrever uma carta para resolver esse problema que estava acontecendo nas igrejas que ele plantou. Por exemplo, a carta aos Gálatas é consequência dessa reunião do Concílio de Jerusalém. Então, vou pedir para os irmãos projetarem, se os irmãos puderem abrir, Gálatas, capítulo 1, verso 6. Olha o que Paulo fala. Eu já vou adiantar um pouquinho o final da reunião do Concílio de Jerusalém, mas só para os irmãos entenderem. O que Paulo fala? Ele fala em Gálatas 1, verso 6, lembrando que Paulo e Barnabé, foi até Gabriel que trouxe no domingo, ele viajando pela Galácia, né, por Icônio, Derbe, Listra, aquelas cidades, ele foi plantando as igrejas, que são chamadas da Galácia, aquela região. E aí ele escreve a carta para esses irmãos, e olha só o que ele fala no verso 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo ele fica admirado, ele fala, olha, acabamos de passar por essas cidades com vocês e me admira que tão rapidamente vocês já mudaram de posição com essas pessoas que vêm perturbar vocês, elas querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo fica admirado, surpreso, de como os irmãos da Galácia são inconstantes e estavam abandonando o evangelho da graça e abraçando outro evangelho. E Paulo declara que não existe outro evangelho além do que aquele que já foi pregado. Quando ele usa esse termo outro, no grego existem duas palavras para outro, que é héteros, né, igual heterossexual, e tem allos. Quando ele usa outro evangelho, no verso 6, ele está falando de héteros, ou seja, aquilo que é outro de uma espécie totalmente diferente. Ele está falando, olha, isso que vocês estão aprendendo é uma coisa totalmente diferente. Isso não é o evangelho, só existe um evangelho. E quando ele fala também em perverter o evangelho de Cristo, no verso 7, ele no grego significa modificar, subverter, mudar totalmente o caráter daquele assunto. Então ele está falando que estão ensinando uma outra coisa que totalmente subverte, modifica, que transforma, que aquilo não é verdadeiro. E qual é a consequência disso? É o verso 8. Ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos tem pregado, que seja anátema, que seja maldito, ou seja, que está destinado à destruição por Deus. Então, ainda que um anjo ou mesmo Paulo ou outra pessoa apresente um outro evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus, ele é amaldiçoado, não é de Deus. Então, a consequência da reunião do Concílio de Jerusalém
é essa carta aos Gálatas, essa firmeza que Paulo defende a sua fé, a qual nós também temos que defender. Porque muitos maus ensinos contrários à palavra de Deus, vêm para nos desviar do caminho do Senhor, mas só existe um evangelho, o evangelho da graça de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Vamos voltar a Atos capítulo 15, por gentileza, meus irmãos, só para a gente entender. Então foi criado o concílio, agora nós estamos a partir do verso 6. Então o que acontece? Paulo e Barnabé e alguns irmãos levam essa demanda para os apóstolos e para os presbíteros da igreja. Então, no verso 6 diz que, então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Precisava circuncidar para ser salvo? Como é que funcionava a salvação? E verso 7 diz que, havendo grande debate, ou seja, a situação não foi fácil, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ou seja, Deus usou ele para abrir a porta do evangelho para os gentios, né? Os irmãos sabem, até mais ou menos a metade até o capítulo 10, mais ou menos, protagonista do livro de Atos é Pedro, depois é o apóstolo Paulo, né? Então, com relação aos gentios, começou com Pedro, ele na casa de Cornélio, né? Verso 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, sobre os presbíteros em Jerusalém, foi o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os gentios, aqueles que não eram judeus. E no verso 9 ele diz, olha, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Deus não faz acepção de pessoas na salvação. Deus salva quem Ele quer, a hora que Ele quer. Deus, Ele é soberano. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Deus removeu o jugo da lei, através dela, ninguém poderia ser salvo. Hudson fala com bastante propriedade nas EBDs, a lei só serviu para apontar que nós não temos salvação em nós mesmos, nós não conseguimos cumprir a lei, a nossa condenação já está estabelecida. A lei funcionou como aio, como um condutor, mas apontando sempre para quem? Para a salvação em Cristo, pela graça de Deus. Sem ela, nós não seríamos salvos. Se dependesse de nós, nosso destino é certo, é o inferno. E no verso 11, Pedro define a questão da posição dele. Ele diz, olha, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles os foram. Então a questão era a seguinte, deveria fazer a circuncisão para ser salvo? Pedro diz, não. A salvação ela é pela graça. A mesma graça que operou na nossa vida é que opera na vida dos gentios. E aí continua no verso 12, porque ele se levanta então para falar, Pedro termina a sua fala, no verso 12 se levanta Paulo e Barnabé, e eles começam a contar tudo que Deus havia operado por meio deles, nas visitas que eles fizeram nas cidades, nas igrejas que foram plantadas, que foram abertas, as operações maravilhosas de Deus, sinais e prodígios que Deus fez, e eles apresentam aquilo. Quando eles terminam de falar, se levanta Tiago, escritor da carta, da epístola ao Tiago, irmão de Jesus,
que era, a princípio, quem estava presidindo aquela reunião, provavelmente era a figura ali mais importante na igreja em Jerusalém. E ele diz, no verso 13, depois que eles terminaram, Tiago disse: irmãos, atentai para as minhas palavras. E ele diz, como ele reforça o testemunho que Pedro contou, de tudo que Deus operara no meio dos gentios através dele, também o que Paulo e Barnabé relataram. Então, ele reforça isso. Mas ele diz no verso 13 e no verso 14 que aprouve a Deus constituir dentre eles um povo para o seu nome, que seriam os gentios. Aprouve ao Senhor escolher esses irmãos. E aí ele diz também que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Era profético isso. Havia uma profecia que os gentios seriam alcançados pelo Senhor. Isso está em Amós, capítulo 9, verso 11. Então ele diz, no verso 15, ele diz, olha, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas, o restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então isso, meus irmãos, não é uma possibilidade humana, não era um pensamento humano só, isso era uma profecia, era a palavra de Deus se cumprindo na igreja. Louvado seja Deus. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Deus, ele é fiel. E Deus prometeu, ele cumpriu. Então, se você está aqui hoje, nessa manhã, assim como eu, glorifica o nome do Senhor, porque nós somos gentios alcançados pela graça de Deus. Nós não merecíamos nada, mas aprove o Senhor nos eleger, nos escolher, nos predestinar para a salvação. Louvado seja Deus. E aí ele continua no verso 17. Então ele chega à conclusão. Ele diz assim, olha, verso 19, julgo eu que não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e do sangue. Então, fica definido isso no Concílio de Jerusalém. Eles se reúnem, oram e definem isso. Também, no verso 22, fica definido que eles vão enviar para essas igrejas da onde Paulo e Barnabé vieram, 2 irmãos de Jerusalém, um chamado Judas Barsabás e o outro Silas, que eles vão levando a carta ali e a decisão da igreja de Jerusalém para reforçar que não precisava circuncisar, não precisava da circuncisão, era somente pela graça que é a nossa salvação. E aí diz que eles descem junto com Barnabé e Paulo, chegam nas igrejas e comunicam isso, e fala que esses homens que foram eram notáveis entre os irmãos. E no verso 28, vamos ler o verso 28 e 29, já concluindo, meus irmãos. Então, eles chegam nessas igrejas e levam a informação dizendo que, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, eles estão sob a direção do Espírito Santo, né? Então, pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. E o que ficou definido? Que todos os gentios deveriam se abster de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados
e das relações sexuais ilícitas, e destas coisas fazeis bens, se vos guardardes saúde. Verso 31 dizem uma coisa muito interessante. Quando eles leram essa resolução, a palavra do Senhor diz que, sobremaneira, os irmãos se alegraram pelo conforto recebido. Então, isso trouxe paz para a igreja, trouxe pacificação, porque a palavra do Senhor, ela, quando é dirigida pelo Espírito Santo, não traz confusão, ela traz paz. Louvado seja Deus. E aí, concluindo, recebendo essa mensagem, a igreja, Paulo define com Barnabé que eles vão fazer uma viagem. O capítulo se encerra assim: Paulo querendo viajar com Barnabé, porém Barnabé queria levar João Marcos. Porém, há aquela famosa contenda entre os dois, porque João Marcos havia abandonado a viagem na Panfilha. Então, Paulo ficou ressentido com isso, não quis levar João. Aí Barnabé falou, então, eu vou com João. E aí Silas se junta a Paulo. E aí formam essas duas duplas e cada um vai fazer a sua viagem. E nós vamos ver no próximo episódio, no próximo domingo, a continuação das viagens de Paulo, já não mais com Barnabé, mas agora o seu companheiro de viagem é Silas. Né? Vimos também que depois há reconciliação, né? Gabriel já falou disso, a importância de ter um Barnabé na igreja, né? Aquele que sabe conciliar todas as coisas, sabe agregar, mas isso vai ficar um pouquinho para frente. Mas que o ensino da palavra do Senhor para nós nessa manhã, meus irmãos, nós temos que batalhar pela nossa fé. Todo dia nós somos desafiados, os nossos filhos nas escolas, nossos filhos nas faculdades, ou os irmãos mesmo na faculdade, no local de trabalho, um colega. A nossa fé, ela é desafiada a todo momento. Mas a palavra diz que nós temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. Não deixe ensinos contrários entrarem na sua vida. Busque sempre a direção da palavra do Senhor. Depois nós vamos ver mais para frente também como Paulo ficou abismado de como os Gálatas mudaram de posição rapidamente. Alguns capítulos à frente ele vai falar dos bereanos. Os bereanos não, pelo contrário, eles queriam que mostrasse tudo na palavra de Deus. Me mostra onde é que está, confirma aqui para mim. Então nós temos que ser assim, firmes na palavra do Senhor. Não é falsa doutrina, não é falsos ensinos, falsos mestres que vão nos afastar do Senhor. Nós temos que batalhar pela nossa fé, sabendo que a nossa salvação não é Jesus e mais o sábado, Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais qualquer acréscimo. A nossa salvação é pela graça e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não merecíamos nada, mas aprove a Deus pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia e pela graça dele nos salvar. Que Deus nos abençoe. Amém? Cadê o Hudson? Mas... Amém. Sim. Vamos estar de pé então? Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus. Depois nós vamos chamar as crianças aqui à frente, não é isso? Não é isso? Eterno Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, bendizer por esse privilégio, porque sabemos que não merecíamos nada, que somos falhos e imperfeitos, mas somente quando buscamos ao Senhor, quando nos dedicamos a orar ao Senhor, nós podemos, na comunhão contigo, ó Pai, sermos fortalecidos. Repreende aqui, tira dúvida do coração e da mente de qualquer um dos irmãos, que possamos vencer as batalhas do dia a dia, aquilo que se levanta no nosso local de trabalho, às vezes assistindo um programa ou lendo alguma coisa que vem ferir a nossa fé, que traz incerteza, que traz dúvidas, mas nós temos somente uma certeza, que a salvação é em Cristo Jesus, e foi pela graça de Deus que nós fomos salvos, meu Pai. Fortalece assim o teu povo, abençoa nessa caminhada,
que tenhamos assim um início de semana abençoado por Ti. Sustenta assim e nos abençoe de todas as formas. E ainda nós dizemos que é o amor de Deus, nosso bondoso Pai, que a graça maravilhosa do nosso bondoso e Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo até a volta do Senhor. Amém.